Galera, a contratação do Christian é uma boa? Bom, para quem não tá na Disney aí, né, o Cruzeiro tá bem avançado aí para fechar a contratação do volante barra meia Christian, né, antigo sonho do Cruzeiro, não necessariamente dessa diretoria, mas um jogador que o Cruzeiro já tinha tentado em outras oportunidades, tá? E quando eu falo que tá bem avançado é porque o próprio Samuel Venâncio aí trouxe na sua live, no seu vídeo, perdão, das quentes do dia de ontem, beleza? Enfim, né? Como eu disse, o jogador esteve muito perto de ser anunciado pelo Cruzeiro em 2023, mas o Bahia acabou atravessando a negociação, oferecendo para comprar o jogador, né? E acabou brecando o Cruzeiro ali na parada. O engraçado é que o Bahia tentou mudar os termos da negociação, como a gente pode ver aqui nessa notícia, né? Depois de ter falado que ia comprar, o Bahia tentou mudar os termos ali, né? O que acabou deixando o Petralha, né, presidente do Atlético Paranaense, irritado e o negócio foi desfeito, né? E ficou no ar, naquela época, né, que o jogador teria sido reprovado nos exames, mas o que aconteceu mesmo foi que o Bahia desistiu de comprar o jogador, né, e queria o empréstimo dele, e a gente sabe que o Petralha é um cara genioso, né? Fato é que, apesar de um suposto problema no joelho, o jogador atuou normalmente, tá? Pelo Atlético Paranaense, tanto na temporada 2023 quanto na temporada 2024, como vocês podem ver aí pelos números do jogador, tá? Com uma boa quantidade de jogos, uma boa quantidade de gols e assistências aí para um volante, né? Um volante barra meia. Só que para a gente avaliar se a negociação é boa, é ruim, olhando para além da qualidade do jogador, né, a gente precisa saber das condições do negócio, tá? Inclusive, inicialmente, havia sido divulgado aí pelo Vinícius Furlan e pelo Jorge Nicola que o Atlético Paranaense queria 7 milhões de euros pelo jogador e que o Cruzeiro estaria disposto a pagar 5. Esse valor de cara já me deu uma revolta assim, um pouco grande, porque não faz nenhum sentido, tá? A gente está falando de um jogador em baixa no seu clube, assim como todo o Atlético Paranaense também está em baixa, e que estaria para ser vendido por uma proposta melhor do que quando ele estava em alta, né? Que é a proposta do Bahia, que na época o Bahia queria pagar, se prontificou a pagar 3,5 milhões de dólares pelo jogador, tá? Mas enfim, eu resolvi esperar para fazer esse vídeo, porque eu queria saber quais seriam as condições reais do negócio, tá? Porque isso muda toda a avaliação em cima do jogador. E um detalhe importante, tá? Se você entrar ali dentro do Transfer Market do Christian, né, na página dele ali do Transfer Market, você observa que apesar dele ter uma boa avaliação de preço de mercado, 7 milhões de euros, né, o contrato dele termina no final do ano que vem. Até marquei ali de amarelo para vocês verem, né, que isso significa que na prática ele só tem 8 meses de contrato com o Atlético, já que no meio do ano que vem ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer time, tá? Então o Atlético meio que perde ali o seu poder de negociação com o jogador, e aí o Cruzeiro teria que atuar ali para baixar bem essa taxa de compra e, segundo a minha apuração, o valor seria inferior ao que o Bahia iria pagar pelo jogador em 2023, tá? O que para mim não diz muita coisa, considerando o tempo de contrato dele aí e a vontade do atleta de sair do clube, algo por volta ali de 2 milhões de dólares ainda seria um valor elevado. Eu acho que o Cruzeiro tem jogadores aí no elenco que mereciam herdar a vaga aí deixada pelo Ramiro, que vai ficar sem contrato e não vai renovar, né? Ou até mesmo do Lucas Silva, que também fica sem contrato e a gente não sabe se vai ter renovação, né? A gente tem o Japa, o Joseph, jogadores ali que poderiam herdar essa posição. Mas tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração, tá? Bom,
a gente falou aí de todo o contexto, mas afinal de contas, né, é ou não é uma boa contratação? Galera, seguinte, eu acho que o que joga a favor dessa negociação é que o jogador, ele é um jogador que agrada o Diniz, inclusive o Diniz tentou levar ele para o Fluminense, então o Diniz entende que é um jogador que atende as características do jogo que ele pretende implementar no Cruzeiro, né? É um jogador já adaptado ao futebol brasileiro e seu calendário, é um cara que faz mais de 40 jogos aí por temporada, e tem mais experiência do que os nossos jogadores de base que eu citei, né? Outro fator que a gente não pode deixar de levar em consideração é que ele tem 23 anos. Então, ele tem um potencial de revenda alto ali, né? Mas existem algumas coisas que também jogam contra, tá? É uma posição que a gente não é tão carente assim no elenco. Nós temos outras prioridades ali no momento, né? E ele viria para ser um reserva, né? Provavelmente um reserva do Matheus Henrique. Uma coisa que eu já pontuei é que ele vai tirar o espaço ali de algum jogador da base, né? Uma compensação financeira acima do que realmente o jogador vale, considerando ali o tempo de contrato. Eu acho que, por exemplo, 2 milhões de dólares é muito mais do que o jogador vale, considerando o tempo de contrato que ele tem. E, na minha opinião, eu não faria esse negócio, tá? Mas eu acho que se a diretoria conseguir uma negociação mais para frente aí, o jogador pode se provar. Minha opinião é que eu não faria essa negociação, mas eu acho que se a diretoria conseguir formatar uma negociação em que seja muito vantajosa para o Cruzeiro, um exemplo, o Cruzeiro pagar uma compensação ali de 1 milhão de dólares e o Atlético Paranaense manter o percentual, né? Pode se tornar uma boa negociação. O jogador, mais para frente, ele poderia se provar um acerto, né? E eu acho que o nosso elenco precisa sim ser qualificado, embora não seja a prioridade no momento. E se essa contratação não causar um impacto no orçamento, assim, tipo, o Christian veio e por isso a gente não vai conseguir trazer um outro jogador. Eu diria que se não tiver essas questões que eu falei, é esperar o cara jogar para ver ele corresponder dentro de campo. O Cruzeiro tem que minimizar o risco ali. É um jogador jovem ainda, dá para ser revendido, mas é uma negociação que eu não faria. Não me agrada, mas também não é nenhum absurdo, desde que o Cruzeiro consiga valores acessíveis, beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima.